Golpe é um vagabundo, mentiroso, ladrão que é o Lula, condenado em 3 instâncias, ser presidente da República. Golpe é o que vocês de esquerda fazem todos os dias aqui no Brasil. Golpe é o meu ovo, que tá caro, igual o café. 45 mil de dinheiro roubado nas mãos de Jair Bolsonaro. Vamos fazer um pouco de silêncio, por favor. Um depósito de 103 mil. Depois 171. Eu quero que garanta meu tempo. Presidente, eu peço. Ordem, minha gente. O que é isso? Eles falam de 8 de janeiro. Eu vou falar sobre 8 de janeiro. Mas é mais. Aqui, nós estamos falando. Por favor. Eles estão com medo da nossa fala. Vocês falaram. Eles estão com medo da nossa fala. Colegas, eu peço a vocês, ordem. Ordem. Eu vou pedir mais uma vez. Aos senhores. Para a gente terminar. Para a gente poder terminar. Não interrompam mais. Isso que está acontecendo aqui é uma vergonha. Se Vossas Excelências estão confundindo esse presidente como uma pessoa paciente, como uma pessoa serena, com um presidente frouxo, vocês ainda não me conhecem. O deputado Nicolas falou pela oposição, falou pelo PL, o deputado Lindbergh tentou aqui falar pelo PT, foi constantemente atrapalhado aqui durante as suas falas, não conseguia concluir o que ele estava fazendo, e aqui não existe nem ninguém mais, nem ninguém menos. Presidente, o que nós vimos ontem aqui no Parlamento foi uma verdadeira expressão da tentativa de desqualificar este Parlamento como um construtor de síntese. Uma desqualificação da política. Porque, para além de se negar a ciência, para além de se negar tantos elementos fundamentais para o bem viver, está se negando a própria realidade. E veja, isso é um processo absolutamente antidemocrático. Porque quando você tem os fatos postos, você tem diversas interpretações dele. Isso é o debate democrático. E esta casa, ela é uma casa plural. A essência da casa é a construção de debates e da disputa, e das disputas e discussões dos vários projetos políticos representados aqui, representando a diversidade do próprio povo brasileiro. Então, quando se nega os fatos e se constrói uma falácia, ou se constrói o que chamam de uma verdade virtual, ou uma pós-verdade, ou uma realidade paralela, dentro dela só cabe quem pensa da mesma forma. Então, o processo que nós vimos aqui é um processo extremamente ditatorial. A tentativa de impedir que os fatos pudessem ser colocados. Porque o líder do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores aqui estava relatando a gravidade do momento que o Brasil vivenciou. E ali eles respondem com gritos, com a própria barbárie, e numa posição absolutamente sexista e machista, porque não respeitaram a presidenta da própria sessão. E se calaram quando o presidente se colocou na cadeira para presidir a sessão, e quando o presidente, de forma correta, criticou de forma dura este tipo de comportamento que desqualifica o próprio parlamento, que tira do parlamento a sua capacidade de construção de síntese e debates de ideias, eles aplaudiram. É muito cinismo. O presidente fazendo uma crítica ao comportamento deles mesmos e eles aplaudindo. É cinismo, é hipocrisia e é covardia. Portanto, que nunca mais se repita nesta casa o que nós vimos no dia de ontem. Esse tipo de comportamento sexista, machista, de que acham que se resolvem ou se substituem os argumentos políticos pelo grito ou pela tentativa de calar o outro. Aliás, nós vimos isso, a profusão do igual no governo anterior, e ao mesmo tempo a eliminação da diferença, a eliminação da diversidade, ou seja, nada mais antidemocrático, e coaduna de forma muito concreta com o que nós estamos vendo das apurações do que aconteceu no Brasil, como a nossa democracia foi ameaçada num processo construído. Alguém aqui não lembra de que nós, quando estávamos votando, o voto impresso aqui nesta casa, estávamos sob a ameaça dos tanques, porque postaram tanques na frente do Congresso, numa tentativa de intimidação. E desde o primeiro dia do governo do hoje inelegível, denunciado, e daqui a pouco preso, Jair Bolsonaro, desde o primeiro dia ele testava as instituições. Cabe o soldado, segundo o seu filho, para fechar o próprio Supremo. As manifestações é tudo ou nada, ou é tudo ou nada. Ou seja, foi testando as instituições.
E as instituições, ao responderem à altura do que se exige num processo democrático, ele recuava. E, de repente, ele começou a construir a corrosão. O que nós vimos ontem aqui foi a corrosão da função do próprio parlamento. Mas o que nós vimos neste período todo é a corrosão da própria democracia. Ah, se diz, não, mas ele se tornou inelegível apenas porque chamou os representantes de outros países para desconstruir o processo democrático. E eu vejo uma parlamentar aqui do Distrito Federal, da oposição, é perseguição política. Agora eu vou ser condenada porque eu estou aqui contestando o sistema de urnas eletrônicas, mas ela não contestou para a sua eleição. Não houve contestação do processo eleitoral no primeiro turno das eleições de 2022, onde se elegeu inclusive o parlamento. Não houve contestação do mesmo sistema eleitoral durante as eleições ou no período das eleições de 2024. Obviamente se contestou, porque estava se contestando a vontade popular. Agora, dizer que isso é perseguição política, as denúncias que estão comprovadas, as mensagens trocadas, a caixa de vinho cheio de recursos para poder estar de forma clandestina, ilegal esses recursos, para poder assolar a operação que nunca poderia chamar punhal verde e amarelo, porque verde e amarelo é a cor do Brasil, e o Brasil não pode ser confundido com esses atos que planejaram, inclusive, o assassinato do presidente eleito. Ou seja, e aí se diz que isso é perseguição. Perseguição. O que nós vimos, uma representante, uma secretária do Ministério da Justiça pediu o mapa de onde Lula tinha vencido Bolsonaro no primeiro turno para utilizar as estruturas da Polícia Rodoviária Federal. Isso não é normal. Para tentar impedir que esses eleitores pudessem estar exercendo a própria democracia e expressando a sua própria vontade, a utilização da máquina do Estado. E o roubo das joias? Ah, mas ele podia vender as joias. Ah, ele tentou entrar no Brasil de forma ilegal com essas joias. Tentou entrar no Brasil, se não fossem os funcionários de alta qualidade da Receita Federal, ele teria, que foram pressionados, inclusive, ele teria entrado de forma ilegal com essas joias. Por volta de 80 mil dólares. 80 mil dólares roubados do patrimônio da própria nação. As motocicletas, pagas também com recurso público. Ah, essa tentativa de dinheiro dentro de caixas de vinho para poder acionar o golpe. O país não pode permitir que isso se naturalize. E falar de anistia e dizer que são pobres coitados que estão respondendo por isso, primeiro tentar dizer que pode-se punir aqueles que depredaram, e depredaram com ódio, depredaram com ferocidade, depredaram com esse ódio que os ditadores carregam. Mas eles vieram dentro de um processo construído, os acampamentos financiados, as mensagens postas, a fala, inclusive, do senhor representante do governo à época, que dizia: vai tudo ser resolvido, porque estavam articulando assassinatos. Assassinatos! Foi isso que nós vencemos. Apenas mais um minuto para concluir, presidente. Então, neste quadro, não dá para dizer que estes fizeram por conta própria. Não, houve uma articulação. Eis que está sendo desnudado para todo o Brasil, a partir de uma delação premiada de um ajudante de ordens do então presidente. E aí, para concluir, eu diria que foi oferecido para 2/3 das pessoas denunciadas o acordo de não persecução penal. Por volta da metade, não aceitaram. O que era esse acordo? Não haveria qualquer processo penal. Os passaportes ficariam disponibilizados. E as pessoas tinham que primeiro pagar uma multa de R$5 mil, se recursos tivessem para tanto. Deveriam fazer um curso de democracia. E deveriam suspender a publicação por 2 anos das suas redes sociais. E eles não aceitaram. E aí me dizem que eram pobres coitados? Vejam, o Brasil exige respeito e exige democracia. E democracia é Bolsonaro na cadeia, sem anistia para golpista.